último assunto, e a gente prossegue aí conforme, né, o tempo. O último assunto foi sobre estabelecimento empresarial. Agora vocês já sabem o que é, né? Podem me ajudar. O que é estabelecimento empresarial? O Código Civil estabelece, no artigo 1142, que estabelecimento empresarial é o complexo de bens organizados pelo empresário, né? O complexo de bens organizados é todo o complexo de bens organizado para o exercício da empresa por empresário ou sociedade empresária. Ou seja, um empresário, pessoa física ou uma sociedade empresária tem um complexo de bens ou organiza um complexo de bens para poder desenvolver a sua atividade empresarial, para exercer a empresa, né? Seriam os ativos? Sim, né? Ativo é um termo que a gente usa na contabilidade, né? Aqui a gente não usa esse termo, mas está certo. Os ativos lá, né, da contabilidade são os bens, ok? Os ativos da contabilidade são os bens, mesma coisa, tá? Então, os ativos, ou como a gente usa aqui, os bens, são aqueles, né, são organizados pelo empresário ou pela sociedade para poder montar um negócio. Então, vamos pensar num exemplo. Você resolve montar uma loja, né, na Lobo Júnior, né? Sempre dou o mesmo exemplo, né? E aí, o que você vai fazer? Você não vai ter que comprar um prédio ou alugar um ponto? Você não vai ter que reformar esse prédio? Você não vai ter que colocar mercadoria lá dentro? Você não vai ter que organizar essa mercadoria lá dentro? Você não vai ter que comprar um balcão? Você não vai ter que comprar, né, expositores? Então, todos esses, né, você vai ter que ter dinheiro em caixa, capital de giro, né? Vai. Tudo isso compõe o seu estabelecimento empresarial. Para o exercício de uma atividade empresarial, para o exercício da empresa, né, o empresário, a sociedade empresária pode ter um ou mais de um estabelecimento empresarial. É possível que eu tenha vários, inclusive, né? Pequenas empresas possuem um único estabelecimento empresarial. Empresas maiores, né, médias e grandes possuem diversos estabelecimentos empresariais, certo? Empresariais, então, são os bens, né, devidamente o que organizados. A gente falou que essa organização ela é importante, né? Essa organização dos bens é chamada de aviamento, não é isso? Então, os bens, quando eles estão organizados, eles ganham o que a gente chama de uma organização racional. A organização racional, ou chamada aviamento, é essa capacidade que o empresário tem, né, de fazer com que os bens gerem resultado, gerem lucro, né? Ele agrega um valor a esses bens. Então, em função dessa organização, os bens organizados importará no aumento do seu valor enquanto reunidos. Então, imagine um exemplo, né? Eu acho que eu já te falei isso. Eu advoguei para o Hospital de Clínicas da Penha. Quem conheceu? Hospital de... Hospital de Clínicas, é isso mesmo. Hospital de Clínicas da Penha, que faliu, né, há algum tempo atrás. Se você, né, pegasse uma cadeira lá, uma marca, né, ou uma máquina, né, e vendesse individualmente, tem um valor, né? Se você somasse todos os bens lá que tinham naquele estabelecimento, todas as marcas, todos os respiradores, né, que está na moda agora, todos os equipamentos tinham valor, se eu vendesse individualmente. Se eu vendesse o conjunto, né, o hospital montado, você concorda que ali tem um valor agregado, né? Porque ali já possibilita que o empresário exerça imediatamente a atividade e consegue, né, exercer ali uma atividade gerando lucro. Ou seja, a reunião desses bens, né, a organização racional importa no aumento do valor dos bens, né? Uma cadeira, um equipamento, não sei o que, vai dar X. Se organizá-los eles de forma que a pessoa possa começar a trabalhar imediatamente, vai dar um valor maior, vai dar Y, ok? Então isso é o que a gente chama de aviamento. O que é o aviamento? Né? Essa organização racional dos bens que permite, né, que importa, que gera, né, um valor agregado, né? O aviamento também chamado de fundo de comércio, né? Lembrando que a gente sempre usava antes o termo comércio, agora a gente usa o termo empresa, né? Então, hoje, mais recentemente, chamado de fundo de empresa, né? Fundo de empresa
ou antigamente chamado de fundo de comércio. É isso, né? É esse conjunto que você vende. Então você vai lá e vai comprar uma loja. O prédio não é da pessoa, o prédio é alugado. Então você compra o quê? Você compra os bens e o fundo de comércio, não é isso? Então estou vendendo tudo, estou vendendo o fundo de comércio, ou seja, estou vendendo o negócio funcionando. Esse é o fundo de comércio ou fundo de empresa, como atualmente a gente deve chamar, ok? O fundo de comércio é isso, é eu vender o negócio funcionando. Então, se eu for, imagina, você pega um prédio vazio e compra tudo lá. Ah, custa dá 20 mil reais. Agora o cara está pedindo 100 na loja. Por que ele está pedindo 100 na mesma loja, né, num bar? Imagina um restaurante. Você comprar cadeira, comprar o freezer, comprar isso aqui, dá 20 mil reais. Você vai comprar o restaurante pequeno, né? O cara pede 100 mil. Oh, peraí, por quê? Porque aqui é só os bens e aqui é o fundo de comércio, ou seja, os bens localizados em determinado local, ou seja, tem um ponto ali, tem uma clientela que quando você vai abrir, né, o bar naquele lugar, o restaurante, no dia seguinte vai ter várias pessoas para almoçar, porque já eram clientes do antigo empresário e que você adquiriu, certo? Então você adquiriu ali a clientela faz parte desse estabelecimento empresarial, compõe esse fundo de comércio. Concorda? Esses clientes, se você, tá bom, então vou pegar 20 mil e vou montar outro. Tudo bem, você pode fazer isso, só que cadê, né? A clientela não tem. Então no primeiro dia você não vai vender nada, vai vender muito pouco. Até você formar sua clientela, né? Você vai demorar anos, talvez, ou até mais, ou talvez nunca consiga, né? Fazer uma empresa igual àquela que já existia. Então isso tudo tem valor, tá? Então isso aí é o chamado aviamento ou o fundo de comércio, tá? A lei diz que esses bens eles podem ser negociados de forma isolada, né? Artigo 1143, tá? Vou falar rapidinho, porque isso a gente já viu. Quero ver se a gente avança hoje alguma coisa em algum outro conteúdo novo, tá? 1143 diz: o estabelecimento pode ter objeto unitário de negócios jurídicos, ou seja, eu posso criar negócio jurídico no estabelecimento. Então eu posso vender, é o negócio jurídico mais comum, né? O contrato de alienação, né, ou venda do estabelecimento é chamado contrato de trespasse. Já falamos isso também, né? O contrato de trespasse é o contrato de alienação do negócio. É o mais comum acontecer, alienar o negócio. Pessoal, quando o empresário tem um único estabelecimento empresarial, normalmente ele não faz isso, né? Ou ele para de trabalhar, ou ele aliena não o negócio, não o estabelecimento, ele aliena tudo, né? Ele sai do negócio. Como se fosse uma sociedade, ele altera o contrato para ele sair, ok? Mas teoricamente é possível. É mais comum você ver uma empresa com vários estabelecimentos alienar ou negociar alguns deles, tá? O negócio mais comum, né, é a alienação, ou seja, o contrato de trespasse. Mas eu posso fazer outros, como por exemplo arrendamento. O segundo negócio mais comum é o arrendamento. O arrendamento mercantil, o arrendamento empresarial agora é o aluguel do negócio, né? A gente não fala que aluga, não, a gente arrenda, porque aluguel simplesmente está atrelado a imóvel. E não necessariamente eu, quando tenho um estabelecimento, tenho um imóvel. Pode ser que eu não tenha um imóvel, pode ser que o imóvel seja alugado. Se o imóvel é alugado, eu não estou alugando imóvel, né? Eu estou, na verdade, arrendando o estabelecimento empresarial, certo? Então você tem uma loja lá e eu vou ficar 2 anos fora, né? Só que eu não quero vender, porque quando eu voltar eu quero continuar no negócio. Aí eu chamo você para ser, né, para a gente fazer um contrato de arrendamento. Então você vai tocar o negócio para mim durante 2 anos e você vai pagar um valor, né? Isso é como se fosse um aluguel. Né? Não é um aluguel propriamente dito, porque aluguel seria se fosse do imóvel, e eu não tenho um imóvel, o imóvel é alugado. Você vai pagar o arrendamento para mim e vai pagar, inclusive, o aluguel lá para o dono do imóvel, certo? Então é o segundo negócio jurídico possível de ser celebrado em um estabelecimento empresarial. Tem outros, como por exemplo o usufruto, que a gente comentou, né? Que é transferir a parte da propriedade e ficar com outra parte. Tudo isso é possível. A lei permite fazer isso, por quê? Porque considera o estabelecimento, né, um sujeito de direitos e obrigações, né? Então ele suporta direitos e obrigações independentes, né, do seu titular, ok? O que precisa fazer, né? A lei fala assim, tudo bem, você pode fazer, desde que você formalize isso. Né? Artigo 1144. O que diz o artigo 1144? O contrato que tenha por objeto alienação, usufruto ou arrendamento só produz efeitos contra terceiros depois de averbada a margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária no registro público de empresas mercantis. Vamos lá. Esse contrato de arrendamento, né, ou de alienação,
ele precisa ser o quê? Né, formalizado e registrado no órgão competente. O empresário e a sociedade empresária, antes dela iniciar a sua atividade, eles têm que fazer o quê? O registro, lembra disso? Já vimos, né? Então, o empresário, a sociedade empresária, antes do início da sua atividade, precisa proceder o seu registro, né, do ato constitutivo, seu ato constitutivo, lá, o contrato social que você fez para a prova, né, para o trabalho, ou um estatuto social, né, de sociedade. Cuidado, tem gente que mandou o estatuto errado, mandou o estatuto de associação, mandou o estatuto de cooperativa. Cooperativa é uma coisa, associação é outra coisa, sociedade empresária é outra coisa, tá? Cooperativa, as pessoas se reúnem para desenvolver uma atividade, né, e partilham um resultado. Então, né, sou catador de papel, a outra pessoa também é, outra pessoa também é. Se eu vender o papel sozinho, né, o reciclado, o preço é X. Se eu me unir com vocês, alugar um galpão, né, juntar esse papel e mandar diretamente para a fábrica lá, né, para uma indústria qualquer, em vez de vender a R$ 5 a latinha, eu vou vender a 15. Né? E ou seja, a gente vai ter um resultado maior. Então a gente se coopera para desenvolver uma atividade lucrativa, inclusive. A associação, as pessoas se reúnem, né, para desenvolver uma atividade não, né, não visando o lucro. Né? A associação, ela não distribui o lucro. Ela pode ter lucro, né? Pode, só que o lucro tem que ser revertido para o fim da associação. Então, eu posso ter uma associação, né, de pais e mestres, eu posso ter uma associação né, educacional, eu posso ter uma associação esportiva, né, religiosa, e as pessoas vão se reunir para praticar aquela atividade. Então, eu quero proferir a minha fé, né? Então, eu quero ter um local para poder orar por Deus, né? E vou fazer isso junto com pessoas que têm a mesma fé que eu. Então, a gente vai alugar um local, né, montar uma associação, que a gente chama vulgarmente de igreja, né? Juridicamente não tem igreja, juridicamente é associação, né, religiosa. Então, vou montar uma associação e essa associação vai ter como objeto proferir a fé. A gente tem membros, não é isso? Lá no estatuto da associação vai dizer, né, como é que a pessoa faz para poder ser membro da associação, né? Ah, tem que fazer, tem que ser indicado, né? Basta comparecer aos cultos, tem direitos e obrigações, tem que contribuir com o dízimo, tá lá, né? Com a parcela mensal, tá tudo lá no estatuto da associação. Houve reunião de recursos? Houve, né? Pode ser que a associação tenha um prédio, esse prédio esteja alugado e tenha pagamento de aluguel, ou seja, teve lucro. Só que esse lucro vai ser dividido entre os associados? Não. A associação é caracterizada justamente pela não divisão do lucro eventualmente existente. Esse lucro vai ser revertido para a própria associação. Então, esse aluguel vai ser usado para poder pagar o local, o outro local, pagar a luz. Eventualmente, a associação pode ter, né, ser também de ajuda, né, de caridade, poder fazer a caridade, não importa, né? O estatuto da associação vai dizer o seu objeto. E não se confunde com empresa, né? A empresa visa lucro para os sócios, né? Os sócios de uma sociedade, eles visam lucro, né? Eles atuam em uma atividade em conjunto para gerar lucro e dividir entre si o resultado. Né? Se tiver lucro, vai dividir lucro. Se não tiver lucro, não vai dividir. Então, essa é uma grande diferença da sociedade. Então, o objeto é outro, né? A forma de divisão dos resultados é outra. Então, são institutos diferentes, regulados por leis diferentes, com propósitos diferentes. Então, essa sociedade empresária, ou uma sociedade contratual, ou um empresário individual, vai ter um documento de constituição, chamado genericamente de ato constitutivo. A depender do tipo, vai ter um ou vai ter outro, ok? Isso vai ter que ser registrado num local que a gente já disse, né, para você, que se chama Registro Público de Empresas Mercantis. Esse registro público de empresas mercantis, ele vai ter não só o registro dos atos constitutivos, como também suas modificações. Então, se tinha uma sociedade com 2 sócios, um sócio saiu e entrou em outro lugar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, se for uma sociedade contratual, eu tenho que fazer uma alteração no contrato social, não é isso? Com a saída do sócio e entrada de outro sócio. Se mudou o objeto, né? Alteração contratual. Se criou-se uma filial, alteração contratual. Então, essas modificações importantes têm que ser registradas. Assim como, né, o contrato de usufruto, o contrato de arrendamento ou o contrato de alienação. Então, se o estabelecimento empresarial tinha 10 lojas e resolveu arrendar resolveu alienar né, esse contrato de arrendamento tem que ser o quê?
averbado lá no Registro Público de Empresas Mercantis, tá? Agora pense comigo, né? Então, eu tenho uma rede de farmácias, 10 farmácias, e arrendo uma para você, porque é mais longe da minha casa, porque você é meu amigo, não importa o motivo. Então, a gente tem que averbar esse contrato de arrendamento no Registro Público de Empresas Mercantis da minha empresa, né, da minha sociedade, ou se for eu empresário, pessoa física. Aí a lei faz uma distinção que é importante você entender. Essa averbação, ela não é para a gente, né? Ela assim, isso não importa para a gente, porque eu fiz com você, eu sei que fiz, você sei que fez, a gente tem um contrato assinado, concorda? Então, a gente tem ciência desse negócio. Então, o contrato nos, né, impõe ali deveres e responsabilidades. Essa averbação é para dar publicidade para terceiros. Quem que são os interessados aí, né? Ou são as pessoas que vão ter ônus e bônus em relação disso, né? Os terceiros, né? Principalmente os fornecedores, né? Os credores. Então, imagina na farmácia, né? Um laboratório que vendia, né, para a minha rede, inclusive para essa loja que eu arrendei para você, ele tem que saber que eu não sou mais o responsável por essa loja. Por quê? Porque ele pode, inclusive, não querer continuar vendendo, concorda comigo, né? Não pode continuar, vai ficar a critério dele, né? E qual é a forma, né, formal de fazer isso, né, comunicá-lo? Dessa forma, é você registrar isso lá na junta comercial. Após o registro, isso é publicado no Diário Oficial e ele fica formalmente, juridicamente sabendo, ok? Isso é para os terceiros, ou seja, a lei fala, se eu não fizer isso, os terceiros não, né, não estão obrigados a cumprir esse contrato. De outra forma, né, o termo jurídico para isso não tem eficácia contra eles, ou seja, esse contrato não pode ser amanhã, né, ficar devendo para você, ó, aqui, ó, mas você, né, sabia que eu tinha arrendado. Peraí, você não registrou, como é que eu ia saber, né? É um contrato de gaveta, só, né, a gente assinou e eu fiquei com uma via, você ficou com a outra, como é que o fornecedor ia saber? Não tem como, concorda? Se não tem como saber, ele não pode, né, ter que respeitar esse contrato. Para ele ter que respeitar esse contrato, ele teria que saber. E para ele saber, a forma disso é levar esse contrato a registro e, consequentemente, a publicação, tá? Cuidado, então, que isso aqui cai em prova e esse contrato, ele precisa, portanto, ser, né, publicado para poder ter valor jurídico, né, para poder ser objeto de, né, a lei fala em eficácia em relação a terceiros, esse é o termo aí jurídico utilizado, tá? Também já vimos isso, vamos passar rapidamente. O artigo 1145 é um dos que mais cai. Já te falei isso também. Né? O que traz o 1145? Né? Traz para a gente uma proteção a esses, né, credores. Né? Por quê? Né? Porque existe, né, uma questão patrimonial aqui envolvida. Quando você está empreendendo, né, montando um negócio, tendo lá seu negócio, você pega seu patrimônio pessoal e destina para o negócio, certo? Esse patrimônio, ele é o patrimônio que vai responder pelas dívidas em regra, né? Pode ser que tenha hipóteses que o meu patrimônio pessoal também venha a responder, como a gente já viu. O que eu quero dizer para você? O estabelecimento empresarial, ele compõe o patrimônio do empresário. Pode ser que o empresário tenha mais de um estabelecimento que vai compor esse patrimônio, pode ser que ele tenha um patrimônio e tenha outros bens, como, por exemplo, dinheiro na conta do banco, certo? Então, dinheiro lá na conta do banco e a loja vai compor o quê? O patrimônio do empresário. Quando o empresário aliena, né, vende esse patrimônio, pode ser que isso vá torná-lo insolvente. Ou seja, pode ser que essa venda, né, faça com que ele não tenha mais patrimônio para honrar eventualmente suas dívidas. E se isso acontecer, a lei vai colocar alguma regra. Né? Por quê? Porque isso não é razoável. Isso seria uma fraude a credores. Né? Então a lei protege, né, os credores em vários momentos. Então você vai estudar lá no processo civil fraude a credores, fraude à execução, né? Ou seja, uma pessoa que deve não pode sair simplesmente vendendo seu patrimônio, porque isso pode se configurar uma fraude a credores, né? E aqui é uma fraude a credores específicas, né? Cuidada, tratada, regulamentada pelo empresário. Então eu sou empresário, eu tenho uma loja, né? E quero vender o estabelecimento. Posso? Posso, não tem problema nenhum. A primeira pergunta é, né? Tenho dívidas? Se eu não tenho dívidas, a lei nem traz essa hipótese. Ou seja, não há credores, não há que se falar em fraude, portanto, não tem nem regulamentação legal em relação a isso.
sou empresário, tenho estabelecimento e tenho dívidas. Só que essas, né, a venda não me tornará insolvente, ou seja, a venda, né, é uma parte pequena do meu patrimônio e isso não vai mudar a minha situação patrimonial. Ou seja, preciso de alguma coisa? A lei se preocupa com isso também não. Então, meu patrimônio é de 1 milhão, eu vendi um estabelecimento de 100 e tenho 50 de dívida. Eu vendi, né, importa para onde vai esse dinheiro, ainda fiquei com 900, ou seja, para uma dívida de 50. Algum problema? Nenhum. A lei traz essa hipótese? Não. O problema, né, começa a surgir quando eu vendo, né, e essa venda me torna insolvente. Aí a lei fala, peraí, agora você tem que cumprir algumas regras aqui. Por quê? Porque senão a gente pode estar cometendo, né, você pode estar cometendo uma fraude a credores. Senão você pode estar prejudicando o credor. Aí a lei regulamenta. Aí a lei condiciona. Aí a lei fala assim, peraí, neste caso, essa venda depende disso, disso e disso. Nesse caso, essa venda depende de algumas condutas, né, ou hipóteses para que essa venda não se torne uma fraude a credores. Então é isso que a gente vai ver agora. Né? Se ao alienante, aquele que está vendendo, né, não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, ou seja, né, pagar as suas dívidas, a eficácia, né? Aí é o mesmo raciocínio. Em relação a quem comprou e quem vendeu, algum problema? Não. O problema é em relação a terceiros. A eficácia em relação, né? A eficácia da alienação do estabelecimento vai acontecer? Depende. Ali coloca as hipóteses. Depende do pagamento de todos os credores. Então, se eu tinha um patrimônio de R$ 1 milhão e esse patrimônio era composto por um estabelecimento, né, que valia 500 mil, certo? E eu tinha 800 mil de dívida. Se eu vender esse estabelecimento, né, eu só vou ficar com 500 mil de patrimônio. E eu tenho 800 de dívida. Me tornei insolvente? Me tornei insolvente. Certo? Em relação a quem eu vendi, ok, tem valor essa negociação. O problema é em relação a meus credores. Aquela fábrica, aquele laboratório que tinha me vendido 800 mil para me pagar, essa venda aí, né? Essa venda a ele, ou em relação a ele, tem eficácia? A lei condiciona isso. A lei fala assim: depende. Se eu vendi e paguei, ele não pode reclamar, né? Esse pagamento faz com que a venda seja eficaz. Ou seja, né, paguei, acabou a dívida, não há que se falar em ineficácia dessa venda. Ele não pode questionar essa venda, porque ele recebeu. É a primeira hipótese. A lei traz uma segunda hipótese. Teórica, dificilmente acontecer na prática. Qual é? Para vender, eu compeça a concordância desse credor. Então eu falo para ele, ó, vou vender, tudo bem para você, né? Se ele falar tudo bem, né, de forma expressa ou tácita, eu vendo e acabou. Ele não pode mais questionar essa venda. É claro que na prática ele só vai aceitar isso se eu der alguma garantia para ele. Se eu não der garantia nenhuma, ele não vai aceitar. Né? Mas aí é a questão comercial, não jurídica. Então, a segunda hipótese é eu perguntar para esse credor se eu posso vender. Eu pergunto e ele se manifesta positivamente, eu posso vender. Eu pergunto e ele fica silente, né, por 30 dias. Aí, portanto, haverá uma presunção de concordância, né, ou seja, uma concordância tácita. Nesse caso, a venda ela tem eficácia, ou seja, ela não vai poder ser desfeita. Agora, se eu vendo, né, e esse estabelecimento, eu vendo e esse credor ele não concordou, o que ele pode fazer? Quando chegar a data de vencimento da dívida dele, se eu não pagar, né, o que ele vai poder fazer? Ele vai poder pedir a declaração da ineficácia dessa alienação empresarial. Ele vai poder requerer em juízo, né, que essa venda seja declarada ineficaz e, portanto, se é ineficaz, esse patrimônio lhe pertence, né, e se esse patrimônio lhe pertence, ele pode responder pelaquela dívida. E aí pode-se pedir a penhora desse estabelecimento e depois a venda em asta pública, né, isso, em leilão, para poder honrar aquela dívida. Deu para entender, né? Então, já tínhamos, salvo engano, falado sobre esse artigo. Então, por isso que eu também estou falando de forma rápida. Isso é tão sério, né? Cai tanto em prova, que quando a gente vai estudar, né? Lembra que a gente começou na aula a falar sobre a lei de falência e recuperação de empresas? Então, a mesma lei que a gente começou a falar, 11.101 de 2005, além de trazer a recuperação judicial, ela traz a falência, né? Lembre-se, a falência é para uma empresa que está em crise, mas em crise que não tem viabilidade econômica. Então, ela não vai conseguir sair, né? Ela não consegue comprovar
que se ela tiver um benefício legal, ela consegue sair. Portanto, ela está em situação de falência. A falência é o encerramento da atividade empresarial de forma judicial. Então, é alguém que quer receber e não consegue, e aí pede-se para o juiz vender aquela empresa, pegar o dinheiro, o patrimônio que ainda existe, transformar em dinheiro e pagar os credores. Uma das hipóteses, né, que permite que alguém requeira a falência de uma empresa é essa. É quando a empresa aliena o seu estabelecimento sem autorização dos credores. Então, se isso acontecer, né, poderá haver o pedido de falência do empresário. Ou seja, isso é importante? Muito importante. Tá? Vou colocar aqui o artigo para você. É o artigo 94, inciso, a linha C, inciso 3. Deixa eu confirmar. 94 dessa lei. Né? Será decretada a falência do devedor que, inciso 3, praticar qualquer dos seguintes atos, exceto fizer parte de um plano de recuperação judicial. A linha C, transfere o estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver o seu passivo. Então veja, né, como que a transferência do estabelecimento empresarial é importante. Isso pode gerar, inclusive, consequências drásticas, né, qual seja a falência desse devedor, né, desse empresário que fez a transferência de forma irregular. Tá? Alguma dúvida até aqui? Que mais que falta a gente falar, né? 1146. O que diz o 1146? Aqui, né, ele está falando de dívidas específicas. Ou seja, como é que vai ficar, né, as dívidas, né, ou os credores de um estabelecimento empresarial? Quem responde por essas dívidas? Então, imagine que eu tenho uma loja, né, aí na Avenida Lobo Júnior e vendi para você. Essa loja tinha dívidas, né? A pergunta é, quem vai pagar por essas dívidas? Sou eu ou é você? Né? Quem comprou ou quem adquiriu? Cuidado, pode ser que no contrato de alienação, contrato de trespasse, lembra? Eu estabeleça ou nós estabelecemos que eu sou responsável. Pode ser que no contrato de alienação ou de trespasse, mesma coisa, estabeleça-se que você será responsável. Não é disso que eu estou falando. A lei traz uma previsão legal. Então, se a gente celebrar de forma diferente, né, a lei está sobre a vontade das partes. Então, o credor ele vai ter que saber o que a gente celebrou? Não, para o credor não importa. Para o credor não importa a lei. É claro que se a gente, né, alguém vir a pagar que não seja aquele que estava no contrato, pode cobrar daquela parte, em razão do contrato, a devolução daquele dinheiro, né, da parte contrária. Ok? Então a gente, né, celebrou que eu ia pagar e você vem a pagar em razão da lei, depois você vai cobrar de mim esse valor em razão, né, do contrato celebrado das partes. Então a gente está sabendo que está na lei, certo? Não que está entre as partes. O que diz a lei? A lei diz que ambos vão pagar. A lei diz que ambos vão pagar. Tanto quem comprou, tanto quem vendeu. Vamos começar pelo mais fácil. Quem comprou? Quem comprou a lei chama de adquirente. O adquirente responde pelas dívidas do estabelecimento empresarial. Ou seja, se você comprar um negócio, comprar uma loja, comprar um bar, comprar um restaurante, comprar uma empresa, seja o que for, você tem por todas as dívidas. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma diligência, né? A gente chama de due diligência. Você tem que olhar se está certo. Pegar lá, né, os balanços, pegar certidões de débitos da empresa, para ver se tem alguma dívida. Porque se houver alguma dívida, você assume todas as dívidas, ok? Então, para comprar uma empresa em andamento é muito difícil, né? É muito importante, é muito delicado, porque você precisa ter todo um cuidado, né, de verificar se há pendências naquela empresa. Porque se houver pendências, você as assume, ok? A única exceção que a lei traz é quando essas dívidas não estão contabilizadas. Porque, obviamente, desse jeito, né, o adquirente não tem como saber. Você foi lá, tirou todas as certidões. Você olhou toda a contabilidade. Não tem nenhuma duplicata, né? Aliás, não tem como você saber uma nota fiscal que não foi emitida, concorda? Né? Seria uma prova impossível, né? Que a gente vê no processo civil. Não tem como você saber disso. Você fez o que tinha que fazer, ou seja, verificou as notas fiscais foram emitidas e se estavam todas pagas. Se não foi emitida, não tem como você saber, portanto você não é responsável. Então, se eu
comprei fiado, né, e vendi a loja para você, a pessoa que me vendeu fiado, né, ela pode ficar sem receber porque você não será responsabilizado, certo? Ah, ela pode cobrar de mim, me provar no processo de conhecimento que me vendeu com testemunha? Pode, né, mas aí é outra discussão. Em relação a você, ela não consegue cobrar, você não é responsável, a lei claramente diz isso, tá? Então, o adquirente do estabelecimento empresarial responde pelo pagamento dos débitos anteriores, né, à transferência, desde regularmente contabilizados, ok? E eu, né? Eu sou o vendedor, né? A lei me chama de devedor primitivo, né? Porque a dívida existia e eu era o primeiro a dever essa dívida. Então, e eu, o devedor primitivo, também respondo por essas dívidas? A resposta é sim. Ok. O devedor primitivo, ou vendedor, ou alienante também responde por essas dívidas. Toda vez que há duas ou mais pessoas responsáveis pelo pagamento de uma dívida, né, a gente vai ter uma responsabilidade ou solidária ou subsidiária, né? A responsabilidade solidária é aquela que as pessoas estão que juntas, né? Ou seja, o que é uma solidariedade? Quando você está junto com a pessoa. Imagina, eu sou solidário a você, está com um problema que eu vou te ajudar. É a mesma coisa. Então, se nós devemos solidariamente, significa dizer que se você tiver que pagar, eu pago, ou o inverso. Ambos respondem pela dívida. O credor pode cobrar de um, de outro ou de ambos ao mesmo tempo, né? A totalidade da dívida. A responsabilidade solidária, ela não se presume, ela decorre da lei ou da vontade das partes. A lei prevê aí expressamente a responsabilidade solidária entre o adquirente e o alienante, também chamado de devedor primitivo, ok? Diferente do que seria se fosse uma responsabilidade subsidiária, lembra? A subsidiariedade pressupõe que existe um primeiro a pagar e um segundo a pagar, ou seja, alguém que vai responder e só se esse alguém não pagar que o outro responde. Isso é uma responsabilidade subsidiária. Regra geral, né, a não ser que tenha previsão diferente na lei, a fiança é uma responsabilidade subsidiária. Lembra lá do contrato de fiança, né? Então você alugou um imóvel e fez um contrato de fiança para garantir o pagamento daquele imóvel. Essa fiança, né, é em regra geral uma responsabilidade subsidiária. Muitos contratos de locação, né, incluem no contrato de locação que vai ser, apesar de ser uma fiança, a garantia ali é solidária, mas isso é uma disposição das partes, porque a lei prevê a fiança como subsidiária, ok? Então, eu, né, que sou o devedor primitivo, devo junto com você, ou seja, a minha responsabilidade ela é solidária contigo, certo? Então, é a primeira disposição ali em relação ao devedor primitivo no 1146. Continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado ao pagamento dívida, né, das dívidas. A lei vai dar uma detalhada aqui. A lei fala assim, peraí, mas primeira coisa que a lei vai pensar, né, vai falar, vai regular. A pessoa está vendendo, então não é razoável que ela fique devendo o resto da vida, né? Ela vai dever por um período, né? Ou seja, a pessoa que vendeu para mim e eu vendi estabelecendo para você, ela tem que cobrar logo, sob pena de perder o direito de cobrar de mim, não é isso? Já viu acreditado? O direito não socorre quem dorme, não é isso? Então a pessoa vendeu para mim, soube que eu vendi, né? E ela tem que mover a ação logo, né? Sob pena de perder esse direito. Esse logo, né, ou o prazo legal para isso é de 1 ano. Então, esse fornecedor que vendeu para mim, soube que eu vendi para você, né, tem 1 ano para cobrar de mim, certo? Esse é o prazo. Aí a lei vai mais no detalhe. Tá bom, mas 1 ano a contar de quando? Né? Porque eu posso ter dívidas anteriores à venda e eu posso ter dívidas que vão vencer depois da venda, certo? Teoricamente ou tecnicamente, um credor só pode cobrar quando a dívida vencer, não é isso? Então, imagine que a venda aconteceu e foi registrada e publicada hoje, 13/5/2020. E eu tinha 2 credores. Eu tinha o laboratório A, que eu já tinha uma dívida vencida, né, no dia 1º, né, do 5 de 2020, e eu tenho o laboratório B, que tem uma dívida a vencer no dia, né, 30/6/2020. Para o primeiro credor, né, esse que a dívida já venceu, dia 1º, quando ele sabe dessa venda, ele já pode imediatamente me cobrar, concorda comigo? Por quê? Porque a dívida já, inclusive, estava vencida, certo? Ou seja, para o primeiro credor, a lei diz que, a partir do seu conhecimento,
que vai se dar quando que ele fica formalmente sabendo. Lembra? A gente viu lá no 143, quando houver a publicação daquele contrato de alienação. Então ele fica formalmente sabendo desse momento, certo? A gente negociou, fez um contrato, eu registrei e esse contrato foi publicado, foi para o Diário Oficial, certo? Aí formalmente todo mundo está sabendo, qualquer um consulta lá o Diário Oficial e vai ter ciência desse negócio, certo? A partir desse momento começa a correr um ano para esse credor A, que era titular dessa dívida, né, que já estava vencida. Para o credor B, por mais que ele tenha ciência, né, desse negócio, dessa alienação, ele não pode fazer nada. Por quê? Porque a dívida dele sequer venceu. Então ele vai ter que ficar aguardando lá a data de vencimento. Só depois que vencer essa dívida que o credor B pode cobrar, né, de mim e do outro. E, portanto, né, logicamente, só depois desse vencimento que vai começar a contar o prazo dele de um ano. Né? Então a lei vai no detalhe e traz essa diferenciação em razão da dívida vencida ou não vencida quando da alienação do estabelecimento. Tá? Então, continuando o devedor primitivo, solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir quanto aos créditos vencidos da publicação do quê? Do contrato de alienação, trespasse, que foi averbado lá junto à margem da inscrição do empresário. E quanto aos outros, né, aqueles, né, a vencer, da data do vencimento. Então, a responsabilidade solidária do devedor primitivo é de um ano? Sim, perfeito, exatamente isso. A responsabilidade solidária do devedor primitivo é de um ano. Só que você tem que tomar cuidado, no caso concreto, pode ser que a questão queira que você saiba, né, de quando vence isso. Então, às vezes tem um caso concreto. João vendeu para José e tinha Cleiton como credor, né? Cleiton tem que cobrar, né? Aí ele talvez tenha que você saber esse detalhe. Às vezes não, depende da prova. Se for uma prova, né, de primeira fase, de OAB, se cobra a literalidade do artigo, ok? Sim, Luana, tá certo, é exatamente isso. A responsabilidade do devedor primitivo, né? Na verdade, é quem vendeu, é por um ano, tá? Dúvidas? Próximo assunto. Vamos pensar aqui. Eu vendi o estabelecimento para você. Será que eu posso montar um estabelecimento do lado? Então eu vendi uma farmácia para você. Aí na semana seguinte, no mês seguinte, 2 meses depois, não importa, né? Algum pouco tempo depois, eu vou lá e monto a farmácia do lado. Três pontos do lado, né? Uma quadra do lado. Eu faço concorrência com você. Isso é razoável? O que você acha? Eu vendi para você. Eu posso concorrer com você? A gente está falando de estabelecimento e tudo que tem a ver com estabelecimento empresarial. A lei diz que não. A lei fala assim, peraí, né? Vamos colocar uma regra em relação a isso. Então, regra geral, né? A não ser que tenha previsão específica no contrato, ao alienante do estabelecimento empresarial fica vetado fazer concorrência com o adquirente. Certo? Quando a gente sentar para negociar e celebrar um contrato, uma das coisas que a gente deveria fazer, por isso que é importante ter auxílio, né, de jurídico. Para o pequeno empresário, muitas vezes ele, né, vê isso como um custo ou não tem condição de pagar e acaba fazendo por ele mesmo. Só que ele pode esquecer, por exemplo, de colocar essa cláusula. Imagina, pegou o modelo na internet, né? Aí o modelo, quem fez, esqueceu de colocar. Né? O problema do modelo é isso. E aí né, a gente está negociando, ninguém é advogado, e aí, não, deixa que eu vou fazer. Né? Pegou o modelo da internet. O modelo da internet não tinha previsão sobre isso. E aí você me comprou um negócio e não tem previsão legal. Né? E aí, teoricamente, eu poderia montar um negócio no dia seguinte e concorrer com você. Para isso não acontecer, né, porque a lei entende que o empresário precisa ser protegido, não é isso? A lei vai colocar uma trava, né? A lei vai fazer uma proteção. Ou seja, exceto, né, ou não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência com o adquirente nos 5 anos subsequentes a transferências. Então a lei, né, protege, né, você, te dá de 5 anos, né, essa é a chamada cláusula legal. Tem gente que critica, né? Mas cláusula de contrato está na lei, então não é cláusula. Mas
mas você deu para você entender, tá? Cláusula legal de não concorrência. A lei prevê que, regra geral, exceto se houver previsão contratual, não pode haver concorrência entre as pessoas que, né, negociaram o estabelecimento empresarial. Aí acho que muito tranquilo, né? É mais uma regra mesmo para você se lembrar, não tem muita discussão. Ah, mas eu, na verdade, eu não estou vendendo para você, eu arrendei por 10 anos. É outro negócio, né? Ali fala especificamente em alienação. Ali no 1147 fala especificamente em contrato de trespasse. Imagina que eu arrendei por 10 anos, né? Ou instituímos um contrato de usufruto. Vai haver concorrência, né? A lei diz que, nesse caso, pelo período do contrato. Ou seja, o que está no 1157 se aplica, né? Só que o prazo não vai ser 5 anos, vai sim o prazo de arrendamento ou de usufruto. Em outras palavras, no caso de arrendamento ou usufruto do estabelecimento, a proibição prevista nesse artigo persistirá durante o prazo do contrato. Então, eu fui para, né, Estados Unidos, vou ficar lá 2 anos e arrendei por você. Voltei um ano antes, está lá o contrato de arrendamento. Aí eu não posso pegar de volta, né? Tem que esperar acabar. Posso montar um negócio aqui antes para poder concorrer com você? Regra geral, não. Né? Eu não posso concorrer durante o prazo do contrato, exceto se houver previsão contratual. Tá? Deu para entender, né? Então, o que muda do parágrafo 1º, né, para o 1147 caput, muda apenas que, né, eu não vou seguir o prazo de 5 anos, eu vou seguir o prazo do contrato. Mas é igual, né, no sentido de que ambos prevêem uma hipótese legal de não concorrência. Ou seja, quem aliena, né, ou quem celebra um contrato de arrendamento ou de usufruto não vai poder concorrer com quem adquiriu ou celebrou esse contrato de arrendamento ou usufruto. No primeiro caso, de alienação é 5 anos. No segundo caso, de arrendamento ou usufruto, a proibição é pelo prazo do contrato. Aí pode ser 5, pode ser 10, pode ser 15. Normalmente, arrendamento é por bastante tempo, mas não necessariamente. Tem que seguir o que está no contrato. Alguma dúvida? Dívidas? Estamos acabando. 1148, tá? O que diz o 1148? E como é que vai ficar, né, a questão dos contratos celebrados com aquele estabelecimento empresarial que foram transferidos? Então, imagine, lá na farmácia que você adquiriu, né, tinha um contrato de manutenção de equipamentos que a gente pagava lá por mês. Tinha um contrato de fornecimento, tinha um contrato de empregados, né, tinha vários contratos lá. Certo? E aí, o que acontece com esses contratos? Você vai assumir esses contratos? Você não assume esses contratos? Né? E aí, o que acontece? Né? Regra geral, a transferência, ou seja, quando eu transfiro para você estabelecimento, haverá o que? A subrogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento. Ou seja, a farmácia tinha celebrado um contrato de vigilância, né, lá com uma empresa de segurança para vigilância. Né, tinha celebrado um contrato de manutenção. O que eu disse para você? Né, você me subroga no meu lugar, ou seja, você passa a fazer parte do contrato como se eu fosse. Né? Esse é o instituto da subrogação. O que é subrogar no direito de outrem? É ficar no lugar daquele. Né? Então você, regra geral, se subroga no meu lugar, exceto se tiver cláusula em contrato, né, encontrada no contrato, certo? Essa é a regra geral. Então, que o adquirente se subroga nos contratos, né, estipulados para exploração da atividade. Então, é o contrato lá de segurança, é o contrato lá de manutenção, por exemplo, né, você passa a responder por esses contratos, tá? Exceto se tiver caráter pessoal. Então, imagine que ao invés de ser uma farmácia, né, seja uma empresa de shows, né, uma empresa de eventos. E o dono dessa empresa seja um cantor famoso. Escolha aí, fica a seu critério, né? Sei lá, né? Fala um cantor aí, alguém. Me ajude. Gosta do quê? Rock? Sertanejo? Maiara e Maraíza, né? São as donas do negócio. E tinha celebrado, uma coisa ela,
pessoa física, outra coisa é a empresa, certo? Pode, inclusive, ser pessoa jurídica se for uma sociedade. As duas são cantoras e são sócias da empresa. Não sei o que, produções artísticas. E essa empresa tinha vários contratos celebrados com casas de show, com cidades, né, com empresas. Tem como transferir esse contrato? Esse contrato é pessoal, concorda? Você adquiriu a empresa de shows. Você pode conseguir outros contratos. Imagine que além, né, essa empresa de shows aqui, essa empresa que você adquiriu, além de, né, fazer contratos com a Maiara Maraíza, também fazia organização, também fornecia backstage, né, também fornecia pessoal de segurança. Então você pode ter outros eventos, né, outras partes do evento que eram fornecidas pela mesma empresa que não tinham caráter pessoal. E, portanto, nesses outros contratos você subroga. Agora, em contrato de natureza pessoal, que o sócio, né, ou o empresário era ele que fazia, não tem como você subrogar, obviamente, né, caráter pessoal. Neste caso, né, pode o terceiro rescindir o contrato, né, em 90 dias a contar da publicação por causa da justa causa que ocorreu, tá? Se houver isso, né, eu ou ela, né, mas que alienou para você, vai responder pelo prejuízo. Então você ouve lá um negócio com uma empresa, ou com uma cidade, ou com uma casa de shows que já tinha vendido, né, ingressos, e agora ela subrogou o contrato e não tem como mais, e não quer mais fazer, né? Ou seja, hoje um prejuízo, obviamente, né? Houve uma justa causa, a casa de show vai romper o contrato, né? E o alienante vai responder pelos prejuízos causados. Razoável? Razoável. Aí é a exceção da exceção, né? Da exceção. Então, era um contrato pessoal que não foi cumprido, né, por justa causa e cabe uma responsabilidade. A lei vai no detalhe, ok? Alguma dúvida? E para a gente fechar, 1149. A cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido produzirá efeitos em relação aos devedores. Aqui é outro detalhe, né, é outra característica, né, outra consequência, melhor dizendo, da transmissão do estabelecimento empresarial. Então, vamos voltar, por exemplo, da farmácia. Eu alienei minha farmácia para você. E aí? Eu tinha créditos a receber, agora não estou falando de dívidas, agora eu tinha créditos. Eu vendi lá para uma empresa a prazo, através de duplicatas, certo? E aí, a minha Eireli, lá, a pessoa jurídica, que eu alienei para você, tinha créditos a receber. E eu alienei o estabelecimento para você, certo? E aí, o que acontece com esses créditos? Essa é a regulamentação legal. O que diz a lei? A cessão dos créditos referente ao estabelecimento produzirá efeitos em relação aos respectivos devedores. Ou seja, quando eu transfiro o estabelecimento, eu também estou cedendo os créditos. Eu posso, né? Vai depender do que a gente combinou. Se eu ceder os créditos, os devedores vão, né, vão ter que pagar para você, certo? Ou seja, produzirá efeito aos credores. Então, eu posso alienar o estabelecimento e, junto com essa alienação, eu posso estar cedendo os créditos daquele estabelecimento. Se eu fizer isso, a lei dispõe que os credores, né, vão estar sujeitos a isso. Só que a lei fala assim, cuidado, se por acaso, né, o credor, por engano, pagar para mim, né, ele tá se ele tiver de boa fé, não vai ter problema nenhum, né? Aí eu vou ter que repassar o dinheiro para você. Mas regra geral, desde a publicação, né, lembra lá do contrato de alienação, os credores já estão obrigados a pagar para você. Essa é a regra geral. Eventualmente, se por engano, por boa fé ele pagar para mim, né, aí não tem problema nenhum. Tem que tomar cuidado porque aqui tem aquela história, né? Paga mal, paga duas vezes, né? Então, se um credor soube, né, houve a publicidade e ele sabia que tinha que pagar para você, teoricamente, né, se ele pagasse errado, pagasse para mim, ele deveria pagar para você também, né? Por quê? Porque pagou mal. Nesse caso, a lei excepciona, porque pode ser que ele esteja de boa fé, tá? Então, de novo, a cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido produzirá efeitos em relação aos respectivos devedores, desde o momento da publicação da transferência. Então, celebramos um contrato de trespasse em que eu alienei aquela farmácia para você. Levamos aquele contrato a registro, melhor dizendo, a averbação no registro público da minha empresa, né, porque eu tenho outros estabelecimentos, estou te arrendando só um,
E todo mundo tem que saber, os credores e os devedores do estabelecimento empresarial. Os devedores que deviam para esse estabelecimento, a partir desse momento, devem pagar para você. Né? E eles têm ciência disso, porque foi publicizado, inclusive. Excepcionalmente, né, se alguém provar que está de boa fé e pagou para mim, né, esse pagamento é dado como válido. Né? Ah, e aí, o que acontece? Você perdeu? Não, você vai poder mover uma ação contra mim, né? E a lei estabelece, né? O Código Civil tem princípios e um dos princípios é o princípio do enriquecimento sem causa. Então eu não posso ficar rico às custas de alguém, eu não posso me enriquecer sem ter direito a enriquecer. É chamado enriquecimento sem causa. Se isso acontecer, você pode, se você não pagar para você voluntariamente, né? Você pode mover uma ação exigindo esse valor, né? Porque você tem direito, porque o crédito era seu. Você só não vai poder mover ação contra esse devedor pelo engano que ele cometeu, porque ele era de boa fé e porque, de certo modo, né, a gente acabou permitindo que isso aconteça quando a gente fez esse negócio e levou ele a erro, tá? Essa é uma situação excepcional. Regra geral, quem paga mal paga duas vezes. Até aqui, alguma dúvida? Como a gente está, né, com o assunto bem tranquilo, hoje eu vou parar por aqui. Vou fazer chamada, vai demorar mais uns 10 minutinhos. E semana que vem a gente continua. Ainda não.